Doutora Josefina, acho que estamos em condições de começarmos. As outras que vão entrando ao longo do nosso encontro. Não podemos ficar à espera. Já estamos com um atraso de 10 minutos. Acho que temos que respeitar os timings. Então, sendo assim, vamos começar com aqueles que já estão aí a nos acompanhar. Bom, boa tarde a todos e a todas. Boa noite, bom dia, seja lá onde possa nos ouvir. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso espaço de debate à sexta-feira, como é o costume de todas as sextas-feiras. Até dado quando consegue alguém que queira partilhar alguma informação, então tem trazido à mesa um tema para refletirmos, para discutirmos, para ajudarmos também na disseminação da informação. E hoje não fugimos da regra. Respondeu-nos o convite a senhora Josefina André de Conceição Samuel para, em conjunto, refletirmos o tema sobre os 11 compromissos do Estado angolano para com a criança e a responsabilidade das famílias. Estando nós no mês dedicado às crianças, ainda ontem comemoramos Dia dedicado às crianças africanas, decidimos trazermos esse tema para refletirmos em conjunto e ver em que medida ou quais são os desafios que as famílias enfrentam no sentido de garantir aquilo que são os direitos principais da criança. Então, a nossa convidada tem um currículo bastante cheio. De forma resumida, eu vou apresentar as linhas que compõem o seu perfil. Josefina Samuel é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto. Tem uma pós-graduação em Direito Bancário pela Universidade de Agostinho Neto, em parceria com a Universidade Nova de Lisboa. É mestranda em Direito e Práticas Jurídicas e advogada com 13 anos de experiência. É presidente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados. É mentor do projeto Visão Diária. Professora universitária, É coordenadora adjunta do Comitê dos Direitos Humanos na província da Lunda Norte, é autor da obra Os Segredos da Mulher Sábia, É uma mulher cristã, ocupando as funções da diaconisa na Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério do Mato Grosso, isto é em Luanda. Então, esse é o perfil, de forma resumida, que compõe a nossa convidada. E, ao longo da sua explanação, entre vários pontos, estes servirão de tapete na sua explanação, como o conceito da criança e dos direitos humanos, a responsabilidade das famílias na garantia dos compromissos, dos 11 compromissos da criança, a política de proteção integral da criança, a Convenção Internacional da Criança e os 11 compromissos do Estado angolano para com as nossas crianças. Então, serão esses pontos que vão servir de base, esses e outros que vão servir de base na explanação da nossa convidada. E desde já, antes de passar a palavra, agradecer a sua disponibilidade e aceitar o nosso convite e estar aqui para partilhar conosco aquilo que traz nesse momento para um aprendizado, troca de experiência.
Então, vou lembrar aos nossos participantes para continuarem com os microfones desligados, também câmeras desligadas, e poderem ligar no momento em que nós vamos autorizar para que cada um entrar e participar com perguntas ou com contribuições quando chegar o momento. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra à nossa convidada, a doutora Josefina, que terá mais ou menos 30 a 40 minutos de apresentação, e logo no fim desta teremos ou vamos ter o espaço de perguntas e respostas e possíveis contribuições. Então, eu vou passar a palavra para que possa começar com sua apresentação. Tenha bondade, por favor. Obrigada, muito obrigado pelo convite. Me senti muito honrada por poder partilhar um pouco também do meu saber e da minha experiência enquanto defensora dos direitos humanos das crianças e das mulheres. Eu também faço parte da Associação Angolana das Mulheres de Carreira Jurídica, que tem como pendor defender os direitos das crianças, e temos parceria com a Secretaria de Estado da Família, Recepção da Mulher, para poder precisamente falar, ajudar as crianças em situação de vulnerabilidade. Hoje, aqui vos falo apenas como Josefina, para podermos falar um pouco em torno dos 11 compromissos que o Estado angolano assumiu com a criança e a responsabilidade das famílias no meio disso. Foram adotados pelo governo angolano em 2007 e revistos em 2011. Esse compromisso que o Estado, a nível internacional e aliados com a nossa Constituição, puderem lançar esses compromissos, dos 11 compromissos, desafiando mesmo, de um certo modo, a estrutura do governo para poderem estarem envolvidos em torno da criança. Porque sentiu-se que durante muito tempo, no período da guerra, pós-guerra, a criança estava vulnerável. E esta vulnerabilidade fazia com que esta criança tivesse dificuldades de acesso à educação, à saúde, ao crescimento com integridade, com respeito e amor no seio da sua família e na sociedade. A nossa Carta Magna fala no artigo 80, número 1, o seguinte: a criança tem o direito à atenção especial da família, primeiramente a família, da sociedade, que somos todos nós que fizemos parte da sociedade, e do Estado, os quais, com a estreita colaboração, devem assegurar a ampla proteção contra todas as formas de abandono, discriminação, opressão, exploração, exercício abusivo de autoridade na família e nas demais instituições. Ou seja, todos nós, quando se trata de crianças, a família, o Estado e a sociedade devem unir esforços para poderem defender, proteger, cuidar desta criança. Por outro lado, o artigo 35 da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, também nos diz o seguinte: número 1, a família é o núcleo fundamental da organização da sociedade e é objeto de especial proteção do Estado. Ou seja, o Estado vai proteger a família
vai criar políticas, vai criar legislação, hein? Vai ratificar tratados internacionais, tudo que esteja envolvido a família. Porque, como sabem, a família é o Estado em miniatura. Então, sendo o nosso Estado um Estado democrático e de direito, existem vários diplomas legais, internacionais, regionais, nacionais, para a proteção do superior interesse da criança. A nossa Carta Magna é uma delas, a Carta Africana dos Direitos da Criança, a Convenção Internacional da Criança, onde surgiram mesmo esses 11 compromissos, hein? E vários ordenamentos jurídicos que existem em torno da proteção, do cuidado, dos direitos e deveres das crianças, tais como a Lei de Base do Sistema de Educação, a Lei de Base da Proteção Social, a Lei de Base do Sistema Nacional de Saúde, a Lei de Base da Proteção Integral da Criança, o Julgado de Menores, a Lei da Violência Doméstica e alguns outros instrumentos que eu não trago aqui no momento. E a Carta Africana dos Direitos sobre o Bem-Estar da Criança, a Convenção sobre os Direitos da Criança relativamente à venda, prostituição, pornografia infantil. Chegados até aqui, nós podemos agora definir o que é criança. De acordo com o artigo 1º da Convenção dos Direitos da Criança, é todo ser humano menor de 18 anos. Logo, dos 0 até os 17 anos e 11 meses, está afigurado na instituição como criança e carece e merece toda a atenção do Estado, da família e da sociedade. A Carta Magna dos Direitos do Bem-Estar da Criança define, no seu artigo 2º, a criança todo ser humano com idade inferior a 18 anos. Ou seja, com relação à idade que está dentro de ser considerado criança, estamos alinhados. Há realmente este alinhamento com relação a isso. Agora, direitos humanos são as garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana. Infelizmente, as crianças são um grupo vulnerável e durante muito tempo estiveram à sua própria sorte. A lei da violência doméstica é o reflexo desse abandono, desta vulnerabilidade, dessa exposição da criança no seio da família, na sociedade. A lei da violência doméstica é recente, ela só existe desde 2011. E de lá para aqui, como é que esta criança foi ficando? Os 11 compromissos é de 2007, que foram reforçados em 2011. E quais são esses compromissos? São 11 compromissos que estão plasmados em vários diplomas, mas que estão aliados com a Constituição e o compromisso que o nosso Estado assumiu a nível internacional. Temos o primeiro compromisso, que é a esperança de vida ao nascer. De que forma é que este compromisso, a esperança de vida ao nascer, devemos olhar na perspectiva também da responsabilidade das famílias. As mulheres, em regra, têm muitas gravidezes periódicas em espaço muito curto. E não é considerado um erro ter filhos. Mas os filhos, para vir, precisam de uma programação. Planeamento familiar. Conversa entre o marido e mulher. Mas o que nós temos estado a notar
é que as crianças surgem, muitas das vezes, num relacionamento ocasional, numa união de facto não reconhecida, num casamento e muitas das vezes num namoro que nem sequer tinham perspectiva ou plano do surgimento de uma criança. Aí surge a responsabilidade das famílias. Porque se por um lado o Estado quer combater que realmente as crianças ao nascerem, elas tenham esperança de vida, possa aumentar a esperança de vida ao nascer, logo pressupõe que as famílias precisam se organizar no sentido de que quando esta criança nasça, ela possa ser assegurada um lar, não uma casa, um lar. Ela possa ser assegurada pais responsáveis, não apenas um progenitor, pais responsáveis, pais atentos, pais que vão ajudar aquela criança a crescer de forma harmoniosa, ela se sentir protegida, ela se sentir segura naquele lar. Mas nós não podemos esquecer também que, culturalmente, as famílias aqui no nosso país, o homem tem 4, 5, 6 mulheres. E essas 5, 6 mulheres, muitas das vezes, engravidam no mesmo momento. E esses filhos, muitas das vezes, ao virem, nem sequer são planificados. Então, há ou não responsabilidade nas famílias para que este compromisso, a esperança de vida ao nascer, se cumpra? Porque são 6 ou 3, talvez eu esteja a exagerar, 3 ou 6 mulheres que estão a partilhar um único homem. E às vezes esse único homem é o provedor. Este é o homem que sustenta todas as casas, todas as famílias. Mais do que nós vemos a esperança de vida ao nascer, é importante nós refletirmos também em torno da poligamia. É importante nós entendermos de que forma é que podemos dar volta a isso. Que leis precisam mais ser criadas para proteger a criança. Porque senão sempre vai acontecer que as crianças vão vir ao mundo e não vai ter nenhuma responsabilidade sobre os progenitores. Nem a mãe, nem o pai. Então é importante nós vermos isso, porque senão as crianças vão estar condenadas ao fracasso. O segundo compromisso do Estado é a segurança alimentar e nutricional. Se a ideia é munir as famílias com ferramentas para o combate à pobreza, a desnutrição, é importante investir nas mulheres rurais, nas comunidades. Porque às vezes aquela mulher está aí e ela nem sabe que pode da terra tirar a batata doce, a mandioca, as folhas, a jimboa, para poder ter um alimento seguro e nutritivo para aquela criança. O Estado tem estado a trabalhar com as comunidades, a capacitar as mulheres rurais, para que elas possam, do proveito mesmo da terra, que está distribuídas a ela, tirar de lá o essencial para assegurar que aquela criança não tenha fome, coma qualquer coisa e não esteja nesta situação de poder ficar praticamente em pele e osso, porque a mãe não conseguiu ter formas de sustentar aquela criança. E muitas das vezes a criança está com a mãe, porque o pai ou está a fazer trabalho de segurança que fica uma semana fora de casa, ou está no garimpo que fica 2 a 3 meses e aquela mãe precisa de garantir que aquela criança coma. Como sempre, o fardo vem por cima da mãe. Então, o Estado precisa de estar aliado com as mulheres, porque as mulheres vão ajudar
a efetivação deste compromisso da segurança alimentar e nutricional. Porque a mulher que tem mais tempo com a criança é a mulher que leva a criança nos campos, que às vezes deixa a criança em casa e vai trabalhar, mas isso precisa de estar assegurado. E como é que outra forma de poder ajudar e empoderar essas mulheres que cuidam dessas crianças? A facilidade de créditos e os insumos agrícolas, que às vezes falta para essas mulheres que estão no campo, no interior do país. O terceiro compromisso do Estado é o registro ao nascimento, o registro de nascimento. Ao nascer, a criança era registrada. Durante muito tempo é assim que foi. Eu sou uma mulher que tem os filhos nos hospitais públicos e todos os meus filhos que eu tive, não vi uma funcionária da Conservatória do Registro Civil para eu poder registrar a minha filha ou meu filho à nascença. Mas existiu durante algum tempo. Mas, infelizmente, na região leste, que é uma zona que eu muito trabalho e conheço muito bem, a Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico não têm essa possibilidade de registrar logo a nascença. E muitas das vezes, quando a criança nasce, ela nasce em casa e a mãe depois fica a protelar, a pensar, para se deslocar a um sítio mais próximo, onde tem uma conservatória para poder fazer este registro. A mulher não tem conhecimento que pode fazer o registro da criança também sem o progenitor pai. Muitas das vezes as crianças ficam sem registro porque a mulher diz, estou à espera do papá para fazer o registro. Mas eu falei anteriormente que este papá às vezes está no garimpo, vai ficar entre 3 a 6 meses lá. E a criança não tem o registro. Depois aquele papá até vai ir mais longe ainda. Vai ir numa outra província, porque está à procura de melhor qualidade de vida para os filhos, e ele é obrigado às vezes a sair do seu habitat e ir para um outro sítio. Aquela mulher está à espera. Mas nós precisamos de incutir nas famílias, nas mulheres, que ela pode fazer o registro sem o pai, deixar em aberto e depois fazer a perfiliação. Essa informação também precisa ser passada, porque eu, ao fazer o trabalho nas comunidades, eu não percebia por que tanta criança estava sem o registro. Primeiro é que o registro a nível dos hospitais é quase que inexistente. No interior do país, então, já nem se fala. Mas agora, ela nasceu no hospital, foi para casa, ou nasceu em casa, tem essa questão, essa pendência. O marido não está, não pode fazer o registro. Precisamos de incutir nas mulheres que elas podem fazer o registro e deixar em aberto. Mas já sabemos que a mulher casada pode ir e fazer o registro sem a presença do esposo. Mais uma mulher que está numa união de facto, numa mulher que teve um filho ocasional, numa relação ocasional, ela pode sim fazer uso desta prerrogativa de fazer o registro e depois poder o nome do pai da criança entrar no referido registro. Então, muitas crianças não têm acesso a uma creche, a escolas, porque esta criança não está registrada. Infelizmente, o registro à nascença não deu certo. E as mulheres precisam de entender que para as crianças irem para a escola, para as crianças irem para as creches públicas ou privadas, a criança precisa de ter o registro. Então, este compromisso do Estado às vezes falha, ou para não falhar, precisamos de chamar a responsabilidade das famílias para ser feito por intermédio das famílias, da mulher ou do homem. Agora, o que é que acontece se esta mãe ou este pai não fazer o registro? Quase que não acontece nada. Então precisamos também de pensar um pouco em torno disso, porque não adianta só o Estado
estar aí com essas campanhas, resistos, mas se as famílias também não são responsabilizadas na eventualidade de não cumprirem com isso. O outro compromisso que é a educação da primeira infância. É uma fase crucial, tanto para a criança como para a mãe. Para a criança, para ela ir interagindo com outras crianças. E a partir da creche, nós sabemos que tem brincadeiras lúdicas que ajudam ao entendimento da criança. Mas para a mãe também é importante, porque esta mãe precisa de voltar ao trabalho, precisa de voltar a estudar, precisa de voltar ao mercado para vender, precisa de voltar à lavra. Mas as creches públicas é de um acesso ilimitado. Porque praticamente eu vejo que as creches públicas está de certa forma, como é que eu posso dizer isso sem... É quase que não existe. Eu, quando tive o meu primeiro filho, eu tive essa experiência. Eu queria colocar o meu filho numa creche pública. Tive muitas dificuldades, mas eu tive que ser persistente. Não desisti, perseverei e consegui ter acesso a uma creche pública. A educação na primeira infância, por incrível que pareça, não ajuda só a criança, mas também ajuda a própria mãe, porque a mãe vai estar livre para poder fazer outras coisas e contribuir também para o sustento do lar e da família. Então, quando falamos dos 11 compromissos do Estado com a criança e a responsabilidade das famílias, pressupõe que as creches precisam ser existentes, as creches precisam de ter acesso. E quando há o acesso, que critérios é que são utilizados? Não sabemos. Se são critérios objetivos ou se são critérios subjetivos. E mais, na região leste, Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico, não existem creches. Eu fui com uma criança, ela tinha 9 meses. E na Lunda Norte eu não consegui uma creche para pôr a minha filha. Nem pública, nem privada. Na Lunda Sul existem 2 creches das madres. No Mochico, desconheço. Então, quando estamos a falar da educação da primeira infância, não pode-se pensar apenas em Luanda. Tem que pensar-se também no interior do país, nas outras províncias, nas 17 províncias que existem. Talvez em uma ou outra, por causa da cultura, a creche é quase que inevitável, deve existir, ou públicas ou privadas. Mas nesta região leste, em concreto, eu não vejo creches. E estamos a falar do município sede. Agora imagina para aquelas pessoas que estão lá, distante. Como é que elas sobrevivem? Como é que essas crianças vivem? Como é que elas vão ter acesso a isso que é um dos compromissos do Estado para com a criança? Pois, tem que se ver isso, porque estas crianças ficam afastadas daquilo que é um direito delas. Nós temos também a educação primária e a formação profissional. É o 5º compromisso. Nós vimos que o ensino primário até o 1º ciclo é obrigatório. Existe essa escolaridade obrigatória até o 9º ano. Mas também ela é gratuita. Para além de ser gratuita, o material é gratuito. Para além do material ser gratuito, deve ter apoio social. Ela deve ter, consta também a merenda. Mas será que isso tem estado a se verificar? A merenda escolar ainda existe? Se até para ter acesso às escolas, eu tive a acompanhar a diretora nacional do INAC, deu uma entrevista que disse que recebeu uma reclamação de pais que para a confirmação da matrícula tinham que pagar na escola pública. E esses pais não têm esse dinheiro. E até porque está dentro dos 11 compromissos e que tem a lei que está a favor da criança. Mas os pais que não têm conhecimento disso vão pagar. Então, é responsabilidade também das famílias
terem conhecimento disso, que não podem pagar pelo material escolar, que a merenda escolar é um facto, infelizmente, em muitas escolas não existe. No interior do país, Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico, eu desconheço, hein? Mas que o seu filho, a sua criança, se está sem estudar, deve bater todas as portas possíveis para que ele seja frequente o ensino obrigatório. O ensino primário até a 9ª classe no nosso país é obrigatório. Então, não aceite um não de uma escola. Se naquela escola não tiver, terá que ir numa outra escola. Se bem que eu acho que também que o Estado precisa de construir mais escolas. Precisamos de ter mais salas de aulas para albergar essas crianças que até hoje ainda estão fora do ensino escolar. Depois nós temos como 6º compromisso a justiça juvenil. Quais são os programas quando a criança está em conflito com a lei? Estão em todo o país? Temos funcionários capacitados? O jovem em conflito com a lei, quando sai, melhora? Vocês conhecem algum sítio onde ficam os jovens que estão em conflito com a lei? A maioridade no nosso país, a maioridade penal, é 16 anos. Ou seja, até os 15 anos e 11 meses e tal, esta criança, se cometer algum ilícito criminal, tem a possibilidade de ser tratado em um local próprio e especializado. O julgado de menores tem um papel atuante e indiscutível. É importante existir, é importante eles estarem em todo o país. É o pilar do sistema da justiça infantil, porém, precisa de pessoas especializadas. O INEGE, na formação curricular, eles tratam assuntos de competência genérica. Não estão estritamente ligadas a questões juvenil, ao jovem ou adolescente que está em conflito com a lei. E os juízes que vão na província, em Luanda, existe o julgado de menores. Mas na Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico, que eu posso falar com propriedade, não existe julgado de menores. Se este menor cometer um crime, das duas uma, ou vai para casa, por ser da sua família, ou vai para uma cadeia onde estão os maiores de 16 anos que podem estar junto com outras pessoas maiores de idade e com crimes realmente muito duros. Então, nós vimos que, se nesta região leste, o país ainda não se organizou de maneira a proteger o menor, o adolescente que está em conflito com a lei, nós temos que pensar, temos que rever isso. Porque aquela mãe também está a clamar por socorro. Aquela mãe educou o seu filho, mas a sociedade também tratou de educar. E ela precisa de ajuda do Estado. A responsabilidade das famílias também. Sim. Mas nós vimos que quando se trata de família, quando se trata de crianças, o Estado deve apoiar. E temos um menor que está em conflito com a lei. E temos um menor que precisa de uma proteção, que precisa de um acompanhamento psicológico, que precisa, às vezes, de um acompanhamento com um psiquiatra. E nós não temos isso, infelizmente. E as famílias estão gritando por socorro. Está dentro dos 11 compromissos do Estado para com a criança. O 7º é a prevenção, tratamento, apoio, redução do impacto do HIV/SIDA nas famílias e crianças.
A mãe, ao engravidar, precisa saber o seu estado serológico, precisa fazer consultas regulares, precisa ir a um obstetra, precisa fazer exames, precisa fazer o despiste do exame do HIV/SIDA, hein? Precisa ter um médico para acompanhar e precisa de fazer a medicação do pré-natal. Mas que dizer naquelas comunidades em que é cultura as mulheres decidirem nascer em casa? Como é que vamos tratar esse tipo de situação? De que forma é que as famílias vão ser responsabilizadas no âmbito da prevenção, tratamento e apoio e redução do impacto do HIV/SIDA? Se ainda temos famílias que de maneira nenhuma vão para o hospital. Outras até querem ir ao hospital, mas têm que andar longas distâncias. E às vezes o parto é à noite. Quem já esteve no interior do país? Às vezes é só terra batida, até chegar numa cidade mais próxima. Então acabam tendo o bebê em casa. Eu sou da opinião que essas mulheres que decidem ter o bebê em casa o Estado precisa de ter parceiras, hein? As mulheres, as senhoras que fazem os partos, para poderem auxiliar nesse sentido, para terem um parto seguro, mas que pelo menos durante a gestação, 1 ou 2 vezes, neste período dos 9 meses, precisa estar assegurado que esta mulher faça o exame de despiste do HIV. Porque senão não estaremos a combater, não estaremos a prevenir, porque esta mulher vai estar aí, vai ter o bebê normalmente, hein? E vai passar a doença à criança. E também, quando já sabemos a situação sorológica da mulher, vamos entender que esta mulher terá necessariamente que ter o parto numa maternidade grande, onde é feito o corte vertical. Mas nos bairros não tem a maternidade grande. Não estão as condições criadas para o efeito. Acabam saindo na mesma do seu município e virem para a cidade, para o município sede, para poderem ser tratadas. Então, a responsabilidade das famílias, sim, mas ainda há uma responsabilidade acrescida do Estado para criar melhores condições para a prevenção, para o combate, para o tratamento, para a redução do impacto do HIV/SIDA. A nossa primeira-dama, Ana Dias Lourenço, lançou a campanha Nascer Livre para Brilhar. Eu acho bem interessante, mas a criança só vai nascer livre para brilhar quando fizermos um trabalho sério com as famílias, com o progenitor pai, com o progenitor mãe. Porque se nós não temos esse trabalho, se nós não nos unirmos às comunidades e ir passando sempre a informação, poderão nascer, mas estarão a nascer condenados, porque estarão aí com uma doença que podia ser evitada. Logo ao nascimento, a fazer o corte vertical. A responsabilidade das famílias, mais uma vez, um 8º compromisso do Estado, que é a prevenção e o combate à violência doméstica. A lei da violência doméstica é aplicada a situações que são praticadas no seio da família. O lar, a família, que devia ser um lugar seguro para a criança crescer com dignidade, harmonia, respeito. Infelizmente, é lá onde ela é abusada, violentada, humilhada, abandonada. Daí o Estado entender que a lei da violência doméstica vem responsabilizar as famílias que colocarem as crianças nessa situação. Nas famílias, muitas das vezes, há violência psicológica, há violência verbal, há violência física,
e ao abandono. E o abandono é um crime, o abandono familiar. Mas que muitas mulheres não querem essa batalha judicial. Porque quando ela vai fazer a participação, a própria família é a primeira a dizer: você não pode fazer isso. Não sabe que é teu esposo? Mas então, é um compromisso do Estado e a responsabilidade das famílias de que forma é que vamos, é que este prevaricador vai ser responsabilizado. Pode não ser a mulher a tratar disso, mas todos nós somos chamados para, se vermos uma criança em situação de risco, abandono, vulnerabilidade, informarmos a autoridade, a esquadra mais próxima. Só assim nós estaremos a combater e a prevenir a violência doméstica, porque as nossas crianças passam por isso. A proteção social e as competências familiares. O bem-estar das pessoas, das famílias e da comunidade, através da promoção social, para quê? Para reduzir a desigualdade e as assimetrias. E há um plano de proteção social que deve ser divulgado. Aonde? Nas escolas, nas igrejas. Deve ser divulgado, porque muita gente não conhece. E quando falamos de proteção social, nós vimos que há 3 formas: a proteção social de base, a proteção social obrigatória e a proteção social complementar. Mas neste caso aqui, estamos a falar da proteção social de base, que está na responsabilidade do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Mas quantas famílias sabem disso? Quantas famílias sabem que, se não têm o que comer, devem realmente ter no Ministério da Família, no Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher? E como é que está isso a nível das outras 17 províncias? Será que temos técnicos preparados para o efeito? Essa informação foi disseminada? As mulheres sabem que podem ir nessas instituições públicas e pedir esse socorro? Então, as igrejas devem ser aliadas do Estado para isso também, para divulgar, porque há muitas famílias em situação de pobreza extrema. Há muitas famílias a viverem de forma humilhante, que às vezes um dia inteiro não têm nada o que comer. E com a proteção social de base, elas podem socorrer-se a isso. Então, a proteção social de base abrange a população residente e que se encontra em situação de falta ou diminuição dos meios de subsistência e que não possam assumir na totalidade a sua própria proteção e do seu agregado. Então, essa lei abrange as pessoas ou famílias em situação grave de pobreza, as mulheres em situação desfavorecida, as crianças e adolescentes com necessidades especiais e em risco. Então, se na nossa comunidade nós estamos a ver que há crianças que estão nessa situação, podemos indicar o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. No interior do país, tem as delegações que também fazem esse trabalho e muito bem. Até porque a nossa Constituição também, no seu artigo 77, número 1, ele faz menção a essa proteção. E essa proteção se impõe
porque são pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Diz, o Estado promove e garante as medidas necessárias para assegurar a todos o direito à assistência médica e sanitária, bem como o direito à assistência à infância, maternidade, invalidez, na deficiência, na velhice e em qualquer situação de incapacidade para o trabalho. A lei está aí a favor. O 10º compromisso do Estado é a criança e a comunicação social, a cultura e o desporto. Nós vimos que a criança precisa de estar identificada na comunicação social. Que tipo de conteúdos têm passado? E se esses conteúdos têm, de fato, atingido as crianças, têm alcançado as crianças? E em que período passam? É importante. E com relação à cultura, será que as crianças nas escolas, no programa curricular, têm conhecimento, são ensinados aquilo que são os hábitos e costumes, aquilo que são a sua cultura? Será que a criança tem a prática do desporto como um meio de socialização? Porque nós sabemos que o desporto é muito importante para a criança. O desporto traz disciplina. O desporto abrange os horizontes da criança. O desporto é um meio que também a criança pode utilizar para, com as suas valências e competências, poder estar a representar o país, ou mesmo a sua localidade, a sua escola, em competições nacionais ou internacionais. Mas como é que isso se verifica na prática, no dia a dia das nossas crianças? Hoje quase que já não se fala de desporto. Nós precisamos de interagir de forma que estes hábitos que tínhamos voltem. Eu, no meu tempo, com 12 anos, eu estava inserida num grupo que treinavam voleibol. Eu pergunto a muitas crianças que estudam, que estão em escolas públicas, se praticam, para além da educação física, se praticam algum desporto. Se depois das aulas tem o atletismo, vôlei, futebol, se existem esses grupos, essas células. Infelizmente a resposta é que não. Mas se está dentro dos 11 compromissos, e a responsabilidade das famílias precisam se unir para que se efetive isso na vida das nossas crianças. E também a criação de espaços verdes. Hoje nós temos registrado poucos espaços verdes onde as crianças possam também ter a prática do desporto e de brincadeiras livres. Porque crescer saudável passa também por ter um tempo de lazer em espaços que o próprio Estado cria para o efeito. Já mesmo quase a terminar o último compromisso da criança, que é a criança no plano nacional e no orçamento geral do Estado. Se realmente a criança é prioridade do Estado, o orçamento geral do Estado precisa refletir isso. Porque se não se reflete isso, então estamos a deixar outra vez a criança ao seu abandono. E só a família sozinha não vai conseguir. O Estado precisa de estar aí, porque é um compromisso que o Estado tem. A família precisa de estar aí também, mas unir-se, esforço para que realmente aquela dotação, aquela cabimentação que é para a criança esteja aí e possam realmente ser implementados aquilo que são os projetos que têm em carteira. Eu termino com a palavra do Senhor que diz em 1 de Timóteo 5:8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus,
e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Muito obrigada por me suportarem aí a ouvirem. Sei que passei do tempo, perdoe-me, mas era necessário eu apresentar este panorama, esta ideia que eu tinha. Obrigada, gratidão. Obrigado, a doutora Josefina, por essa pincelada sobre os 11 compromissos da criança e o tipo de trazer os diplomas também que suportam esses 11 compromissos da criança. Estamos gratos, parabéns pela brilhante apresentação. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra aos nossos companheiros para espaço de perguntas, respostas e possíveis contribuições. Recordar para quem quiser pedir, é só levantar a mão. Lá a nossa ferramenta nos permite levantar as mãos ou deixar uma mensagem no chat e nós teremos o gosto de ler, seja ela a pergunta ou, se quiser, intervir por via deste chat. Então, tenham bondade, por favor. Bom, enquanto vamos esperando as outras pessoas a interagir, eu gostava de provocar a nossa leitora com um comentário em relação à responsabilização do Estado e das famílias. Se medirmos nesse sentido, acho que o Estado seria mais responsabilizado do que as famílias, porque os 11 compromissos estão aí, estão todas elas unidas. E existe diplomas também que sustentam sobre esses 11 compromissos, mas infelizmente a prática tem sido lá para além desejado. Tudo isso também tem muito a ver pela falha do nosso Estado. Se olharmos para o primeiro compromisso sobre a esperança de vida ao nascer, ou mesmo olhar sobre o compromisso que fala sobre o registro da criança, e a doutora traz um elemento que é a perfilação, que é o ato de fazer o registro sem a presença do pai. Isso sim está aí, mas infelizmente, para aquelas mães que pretendem o fazer, não conseguem, porque eles solicitam testemunhas, 3, 4 ou 2, que às vezes essa mãe não tem como encontrar esse testemunho. Se calhar, a maneira como esse filho veio ao mundo não era aquela forma desejada, foi se calhar por uma relação indesejável por aí. Então, só o facto dele pedir o testemunho já é um pouco complicado, já é uma questão de burocracia também. O outro, mesmo quando o pai aparece para reconhecer ou para pôr os dados que foi em falta na altura que se resistiu a essas crianças, infelizmente ele perdeu um valor que também não acho necessário. Há aqueles pais, se entendermos, por irresponsabilidade do parte dele, não queria assumir a paternidade na altura. Mas tem aqueles, o exemplo que a doutora traz, de alguns pais que viajam para procura de melhores condições de vida, e a mãe, onde fica, resiste às crianças sem os dados do pai. Pelo menos essa oportunidade não tinha lógica de pagar algum valor para pôr os dados do pai que está aí em falta. Mas, infelizmente, o Estado tem pecado nesse sentido. O outro, ainda que haja na maternidade os elementos para o registro deste recém-nascido, se o pai não estiver presente, não aceita. Não tinha lógica. Talvez deviam registrar usando
isto que a doutora traz aqui, a prefiliação, e depois, quando o pai aparecesse aí, queriam anexar os dados que aí tiver. Eu falo, esses e outros mais, às vezes o Estado tem pecado constantemente. Então, na responsabilização, eu não vou muito pelas famílias, mas vou muito pelo Estado. Eu comentar, não sei se a doutora Josefina queria comentar, gostava de lhe dar, se calhar, 1 minuto para comentar antes de passarmos a palavra ao senhor que já levantou as mãos para participar. Ok, eu entendo muito bem a preocupação que está a colocar. Este comentário seu é legítimo e acontece muito. Entretanto, é importante também os cidadãos conhecerem as leis. Quando conhecemos a lei, se torna muito mais fácil. Se o funcionário que está aí está a pedir uma gasosa, você diz logo, eu quero falar com a conservadora. Prontos, quero falar com o conservador. E quando a pessoa fala nesses termos, a pessoa vai logo entender, epa, ela entende um pouco das coisas, algo lá. Agora, relativamente ao registro, os pais precisam de ter essa consciência, porque quando não se tem essa consciência, as crianças é que pagam, as crianças é que são lesadas. Mas mais do que isso, eu queria a mão pesada mais da lei para esses pais que acham que essa é uma questão de levarem de ânimo leve, sabe? Porque, infelizmente, isso tem se arrastado há muito tempo, muitos anos. O Ministério da Justiça e Direitos Humanos têm estado a trabalhar muito em torno disso, mas já vimos que, da forma que está a ser trabalhado, não está a surgir muitos efeitos. Precisamos de mudar um pouco e entendermos a situação e a realidade de cada povo e de cada província, né, onde estão sediadas as nossas populações. Porque há uns que culturalmente acham mesmo que não, pode ficar aqui. Eu sou pescador e a tua mãe é agricultora e você também pode ficar só aqui assim. Já estão a condenar o futuro daquela criança. E não pode. Tudo, ao ser feito, deve ser feito em torno do superior interesse da criança. Obrigada. Então, vamos, passarmos a palavra ao senhor Ala, que já há um bom tempo a pedir a palavra. Depois passaremos à senhora Maria do Céu. Senhora, por favor. Muito obrigado e obrigado para a doutora Josefina para a sua apresentação. Foi bastante interessante e bastante importante. Eu tenho, de facto, duas perguntas. Uma era realmente mais para solicitar a sua opinião sobre programa o Development Workshop foi solicitado o ano passado para ajudar o Ministério da Educação numa aspecto de programação do programa de aprendizagem para tudo, o programa de PAT. E estamos, de facto, a fazer um mapeamento das escolas no nível nacional. Já cadastramos e mapeamos mais que 10.000 escolas. Sim? E no processo de implementar este mapeamento, conseguimos realmente identificar o estado das escolas rurais, principalmente, e urbanas, mas principalmente rurais, e de facto vimos que algumas escolas existem no nome só e estão a funcionar embaixo dos árvores ou em condições de vez em quando muito precárias e sem realmente suficiente
acesso de água, saneamento, higiene. Há tantos desafios das escolas, mas eu quero ouvir realmente a sua opinião sobre este programa de PAT, se atingiu alguma coisa, se tem qualquer comentário sobre a gestão deste programa. A outra questão, porque a DW também estava envolvido ao longo dos anos, apoiar, principalmente na altura dos anos de conflito e no fim do conflito, apoio para várias escolas, mesmo comunitárias, onde muitas vezes as ações das comissões dos pais conseguiram de recuperar ou reparar ou fazer a manutenção das escolas, mas ou até a construção de algumas novas escolas, mas entendemos que pode ser visto um conflito entre a solicitação do pagamento ilícito dos pagamentos que de facto são de facto não são permitidos, mas como realmente a vontade dos próprios pais de contribuir para a proteção ou melhoramento das condições das escolas. Nós encontramos várias vezes realmente contradições, onde foi confundido esta vontade dos pais contra uma visão de isto ser um tipo de corrupção, quando o Estado teve realmente a responsabilidade destes, de cobrir realmente estes custos. Mas, só quero ouvir a sua opinião sobre estas duas situações. Obrigado. Posso, moderador? Posso responder já ou vamos passar já para a Maria do Céu? Respondo a Alain. Antes de avançarmos para a senhora Maria do Céu, eu gostava de passar a palavra para responder as questões do senhor. E obrigado, senhora, pela sua participação. Tá bem. Olha, eu não conheço ainda este programa, mas podem passar-me para eu fazer uma análise. Mas o que eu sei, e pelos dados que me passou, fazer realmente esse mapeamento é muito importante, é muito bom. Falou em 10.000 escolas, senhora lá, relativamente a nível nacional ou apenas em Luanda? A nível nacional, certo? Sim, a nível nacional. Sim, de facto, já atingimos mais ou menos 90% das escolas mapeadas, mas nós sabemos que existe no nível nacional a volta de 11.000 escolas e já conseguimos cadastrar a maior parte, mais que 90%. Mas ainda temos mais algumas nas províncias onde não foi possível durante a estação de chuvas chegar. Será que a região leste, Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico? Principalmente a norte da província de Malange, Okay. Lunda Norte e Cubango, sim. Pois, eu tenho dito o seguinte sempre, as empresas precisam de estar envolvidas nas ações sociais. Se todas as empresas de offshore, diamantes e todas as outras, pequenas ou grandes, estivessem envolvidas nas ações sociais e ligadas à criança, não podia se entender
nem aceitar que uma criança estivesse fora do ensino. Olha, a Lunda Norte e Lunda Sul de Mochico têm várias empresas de exploração de diamantes. Entretanto, eu não vejo grandes ações de construção de escolas. E se as escolas construídas, o Alan falou muito bem aqui, as escolas que só estão construídas, mas não têm professores qualificados, não têm carteiras, e os alunos não aparecem. Na Lunda Norte eu verifiquei isso. Escolas com 6 salas e só está aí a estrutura apenas. Ainda há outros sítios, outros municípios, porque eu estive no Lubalo, Capém da Camulemba, Quilo, Chitato, no Lova, no Caungula. Há sítios que existem as escolas, mas não têm alunos, e há sítios que têm alunos, mas não existem as escolas. Então, imagina que se cada empresa dessas, no seu projetos sociais, construíssem escolas de 2 salas, de 4 salas, de 6 salas, essa região ia estar garantido com que as crianças estivessem realmente dentro do ensino obrigatório, que é até o 9º ano. Nós temos crianças que estão com 15, 12 anos e não estão ainda a estudar. Ainda existem crianças nessa condição. E 10.000 escolas, não são todas que estão a funcionar. O Alan falou muito bem. Temos as escolas rurais que têm uma especificidade própria para falar com essas crianças, porque às vezes são crianças que nem falam o português, mas precisamos de preparar elas para poderem depois também ter acesso ao ensino médio, que provavelmente não vão fazer na sua aldeia, vão ter que se deslocar, ter acesso ao ensino superior, que provavelmente não vão fazer na sua província, vão ter que se deslocar na capital do país. Então, como nós estamos a ver, a educação é importante. Não pode ser cortado este direito. Mas eu quero acompanhar um pouco mais isso para saber muito bem este mapeamento e junto do Ministério como é que ele está a ser feito. Porque é realmente uma forma de nós sabermos, dentro dos 11 compromissos, como é que estão essas escolas. Porque mesmo às vezes existe a escola, mas o acesso para a escola, para aquela criança, é difícil. E como disse o Alan muito bem, não tem acesso a água, esgotos, não tem carteiras, não tem professores capacitados. Porque não adianta terem aí uma escola, entrar na estatística de que construímos mais 7, 8, 10, 20, 100 salas de aulas, se não tem professores capacitados. Ao mesmo tempo, de forma indireta, estão a ferir aquilo que é o direito à educação das crianças. Agora, relativamente a essas escolas comunitárias, há também a ausência de fiscalização. Quem fiscaliza? Como é que os pais aparecem por trás e ainda pagam? Quem fiscaliza o trabalho da construção das próprias escolas, da integração dos próprios alunos? Quem fiscaliza? É muito importante essa fiscalização, porque fiscalizar é uma forma de combater a corrupção. E a ausência disso, infelizmente. Eu falo com conhecimento de casa por causa do interior do país, onde eu muitas das vezes estou lá a trabalhar. E depois com isso, o que é que acontece? A criança é que sai prejudicada. Mas tomei boa nota, Sr. Alain, pelo esse mapeamento que fizeram, vai ajudar bastante também, e eu vou pesquisar e aprofundar mais um pouco sobre isso. Obrigada. Bom, então vamos passar a palavra à senhora Maria José. Espero que não se sente ultrapassada. Então, tenha bondade, por favor. Muito boa tarde, doutora Josefina. Eu tenho um contributo a dar e uma preocupação também.
E isso vai incidir, eu não respeitei a ordem, mas tem que ver com os compromissos do Estado com a criança, que é a questão do registro, o nome da criança. Existem muitas mulheres que desconhecem a lei. Infelizmente, desconhecem a lei, a população desconhece a lei, desconhecem os seus direitos e muitas vezes também desconhecem os seus deveres. Principalmente a questão da perfiliação, que consubstancia assim a mãe que está separada do pai ou que tem um pai ausente, registrar a criança por meio da perfiliação, deixar o lugar do pai vago para a posterior ser preenchido. Mas muitas mães se atêm à omissão. Às vezes já são separadas, a relação não deu certo, os casos de fuga da paternidade, o pai pura e simplesmente desaparece e elas ficam estagnadas. E a criança vai crescendo e com o extremo nível de pobreza, muitas vezes também a mãe não tem grandes condições, vai ao mercado vender, volta, vai dia seguinte, não tem aquela atenção com a criança, aquele cuidado com a criança, ela vai crescendo, o tempo vai passando. Depois, qual é a consequência? Temos aqui, não vamos distante aqui, na rua Recatiavala, aqui, quem disse para Mutamba, há N crianças aí, a esta hora, a engraxar sapatos, quando tinham de estar na escola. Não estou por quê? Porque não tem documentação, porque a mãe ficou estagnada. Então, eu acho que o Estado devia criar políticas que facilitassem a compreensão da lei neste quesito. As mulheres, mesmo na maternidade, devia ter uma equipa preparada a explicar a elas. Então, quando a tua condição é casada, é divorciada, vive com o pai da criança, olha, isso deve proceder assim. Você pode registrar a criança agora ou depois de um tempo, mesmo sem o teu parceiro. A senhora pode, é um direito seu, porque mesmo o direito ao nome é um direito fundamental. O indivíduo precisa ser reconhecido e identificado. Quem são os teus progenitores? Quem você é? E muitos desconhecem isso. E por outra, as funcionárias das lojas de registro ou lá das conservatórias também precisam ser reeducadas. Porque muitas vezes o processo do registro da criança só é moroso por causa delas. Elas, como são pessoas que têm contato com esta matéria e sabem muito bem que é possível a mãe registrar o filho sem a presença do pai. A lei dá esta abertura, porque a lei sabe que existem pais psicopatas sem caráter nenhum, pais irresponsáveis. Mas eu testemunhei um caso, eu fui acompanhar uma amiga registrar a criança, ela combinou com o pai da criança e o pai, por ser tão irresponsável que é, não apareceu. Eu disse a ela, não, tu podes fazer o registro mesmo sem a presença dele. Eu até fiquei tão chateada que eu disse a ela, pô, o nome do teu pai, ponto final. Ele que vai lá para longe, porque ele está bem, está de saúde, ele pode muito bem aparecer, não quer aparecer, já não arca com os gastos da criança e não quer aparecer, então ele que fica lá distante. Ela, não, Maria, nós podemos conversar na família. Eu disse, ok, tudo bem. A senhora lá do registro disse à menina, não, enquanto o pai não estiver contigo, tu não podes registrar a criança. E foi numa altura que ela tem que começar a trabalhar. Quis colocar a criança numa creche e a creche exigia a cédula da criança. Uma creche até responsável exigia, quer dizer, que esta mulher, esta pobre jovem, podia ficar condicionada, podia abandonar o trabalho por não ter com quem deixar a criança, porque a senhora que devia ter a consciencialização ou a estrutura, ou devia conhecer a matéria com a qual ela trabalha, passar essa informação a pacata cidadã também não sabe. Então, as nossas funcionárias também precisam ser reeducadas. É basicamente esse contributo. Obrigada, Maria. Obrigada, Maria do Céu, pela sua intervenção. Então, sei que não é uma pergunta, é um contributo, mas, de qualquer das formas, vou deixar a palavra à nossa doutora para que possa comentar. Passou para mim a palavra? Boa. Exatamente. Não foi uma pergunta, mas foi uma contribuição. Sim. Realmente, nós vimos, as mulheres ficam penduradas por conta disso. Nós, quando falamos dos 11 compromissos, eu tenho dito que o Estado tem que estar aliado com a mulher. Porque a mulher, em regra, que está aí naquela agricultura de subsistência.
Hein? A mulher é que é o rosto da pobreza. Hein? A mulher, se tem falta de informação, a família toda fica nesta condição também. E é importante passar-se esta informação e utilizarem as igrejas. As crianças estão na igreja, a maior parte das mulheres estão na igreja, então seria um sítio bom para fazer veicular aquilo que são os 11 compromissos da criança, que o Estado tem para com a criança, aquilo que é a lei da violência doméstica, a lei do registro civil, tudo isso para ir passando, porque senão cria realmente uma situação como se o Estado tivesse a fazer um trabalho grandioso, mas ao mesmo tempo não tem aí a família a estarem alinhados, não tem informação, não tem formação e se torna novamente um embrólio para a sociedade e deve-se evitar isso. Mas a Maria falou aí algo que é o seguinte: ao ir registrar a criança, não cometa o erro de colocar o nome do pai. Nós temos processos em tribunal porque a senhora, a menina foi registrar e como ela tinha vergonha de deixar em aberto o nome do pai, ela colocou o nome do pai dela. Quer dizer, o avô tornou-se o pai da neta ou do neto. E isso não pode, é crime, não pode ser feito. Hein? Deixem aberto e depois haja a perfilhação. Obrigada. Eu dizia o seguinte: às vezes as mães não é porque não tenham vontade de registrar a criança mesmo com a ausência do pai. Vontade existe, mas a questão é o seguinte: quando existe essa criança por meio ou por via de pré-filiação, e às vezes o pai não tem vontade de um dia vir para pôr os dados que faltam na cédula ou no bilhete da criança. Mas, infelizmente, o bilhete ou a cédula da criança fica assim, sem esses dados. Depois, o que acontece? A criança vai comparando também os documentos com os outros, né? O exemplo que eu tenho na família, em que uma das minhas crianças e outras sempre comparam. Ah, papai, por que o meu bilhete está assim? Por que a minha cédula aqui não tem nada? E aqui do fulano tem? Às vezes são perguntas que os pais ficam engasgados, sem formas de responder, porque você não se preparou para responder aquela pergunta que a criança fez. Mas muitas mulheres, às vezes, ficam com esses receios. Independentemente de resistir a criança também nessa condição, é que a criança carrega com ele algum trauma também. E na escola pode sofrer bullying. Então, muitas mulheres preferem meter o avô como se fosse o progenitor. Mas não pode. E isto tem uma ferramenta jurídica em que ela pode lançar mão para poder realmente depois ter aí o nome do pai ou do progenitor pai na cédula, porque muitas das vezes, principalmente quando são aqueles casos em que foi de um relacionamento ocasional, as pessoas ficam realmente prontos, sem estrutura, a entender o que se passou. Mas então que vai ao tribunal para decidir relativamente a isso, a um processo próprio para tratar deste outro assunto. Porque mesmo quando for para registrar sem o nome do pai, do progenitor pai, não é que seja para ficar até a altura de frequentar a escola. É, na verdade, aquilo que é o pré-escolar, a creche, precisa, às vezes a pessoa quer abrir uma conta bancária já para a criança. Então, é importante a criança ter o registro, tá vendo? E faz todo sentido estar dentro dos 11 compromissos do Estado angolano para com a criança, faz todo sentido, realmente. Ok, então vamos passar novamente, vamos passar a palavra à senhora Júlia Margarida,
para que possa intervir. Estou a ver que levantou as mãos. Por favor, senhora Júlia. Se ainda nos consegue ouvir, estou a passar a palavra no sentido de participar com a sua pergunta, a contribuição em torno do que estamos a falar. Bem, então acho que a senhora Júlia não está por aí, mas vamos continuar. Eu estou também com não é uma pergunta, mas eu queria desafiar a nossa leitora no sentido de olhar, tendo em conta a experiência que tem em trabalhos com a família, trazer à tona quais são os maiores desafios que as famílias encontram na garantia dos 11 compromissos da criança. Seu ponto de vista. Pois é, obrigada. A Associação Angolana das Mulheres de Carreira Jurídica, juntamente com o projeto social Visão de Águia e o escritório de advogados JC Advogados, tem estado a falar em torno a minha infância não pode ser roubada. Nós vimos que a infância da criança tem estado a ser roubada a toda hora e a todo momento. Se não é pela sociedade, é pelo Estado. Se não é pelo Estado, é pelas próprias famílias. Então, a forma que nós temos para que a infância da criança não seja roubada é dar-lhe dignidade de vida, acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao desporto, os conteúdos de comunicação que são veiculados nos órgãos de comunicação social serem adequados, serem realmente aqueles que acrescentam valor, que agregam alguma coisa a mais na vida da criança. Mas para isso é importante que os pais sejam responsáveis. E a forma de chamar a responsabilidade dos pais é ter também legislação mais pesada com relação à omissão. Porque os pais muitas das vezes não fazem o que deve ser feito e nada lhes acontece. A família é uma estrutura onde ela, de facto, deve ser respeitada, é respeitada pelo Estado, e aquela criança está dentro de uma família. A família precisa ser robusta, a família precisa de passar valores, a família precisa de passar princípios, a família precisa de ensinar esta criança, do que pegarem às vezes as crianças e atirarem para as escolas, atirarem para as creches, e todo o trabalho que é feito lá não há uma continuidade em casa. Quando falo de casa, falo de lar. E no lar também é onde se ensina o caminho que a criança deve seguir. As famílias devem entender também que precisam de estar numa igreja para poderem, no momento de fúria, no momento de tristeza, entender que existe um ser maior, que acalma a tempestade, que dá paz e que dá segurança. Quando há ausência disso nas famílias, a criança está condenada. A criança vai estar na rua. Quando não há amor em casa, a criança vai estar na rua. Quando não há respeito, a criança vai estar na rua. Quando não há comida, a criança vai estar na rua. Então, as famílias são responsabilizadas, sim, a cuidarem. Se a mãe não está, está o pai. Se o pai não está, está o avô. Se o avô não está, está o tio. Mas as famílias precisam de ser responsabilizadas, porque esses 11 compromissos não podem estar vazios. Porque o Estado pode criar a escola, mas a criança precisa de um familiar que leva a criança à escola. O Estado pode criar as creches, mas precisa de uma mãe que leve na creche. O Estado pode criar os hospitais, mas precisa de uma mãe ou de um pai que leva a criança quando ela estiver doente no hospital. Eu converso com amigas que a criança chega para o hospital, ela já quase desfalecida,
porque ficaram a protelar, fica aí, a fazer-me automedicação, fica aí. Não pode. Temos que estar todos envolvidos para cuidar do superior interesse da criança. Obrigada. Ok, obrigado. Volto novamente à senhora Júlia, se ainda está aí para intervir. Bom, provavelmente ainda não se encontra por aí. Antes de fecharmos, eu concordo plenamente com o dado que a doutora traz em relação ao o quarto compromisso da criança sobre a primeira infância. Infelizmente, quando se fala de creches, é inexistente. Seja lá, mesmo aqui em Luanda, creches públicas, é difícil. Não sei se eu vivo aqui neste lado, quase o centro da cidade, tirando aquele que nós temos aí no Congolês, passo publicidade. Acho que não temos mais um outro centro, ou uma outra creche pública. Não sei o que tem acontecido. Há tempo vi um artigo no jornal de um administrador do distrito urbano do Kikolo a reclamar de que existem projetos, né, que foram aprovados no PIB, Plano Integral para a Intervenção dos Municípios, e que não tem terrenos para construir esses equipamentos sociais. Infelizmente, não tem um Estado que é propriedade originária da terra, não ter nenhum espaço para construir uma escola, para construir uma creche, para construir um hospital. É complicado, não sei quais têm sido os grandes desafios do Estado no que diz a questão dos 11 compromissos da criança. Por isso é bom falarmos em torno disso, não podemos nos cansar, cobrarmos do Estado mesmo para que realmente a criança seja respeitada. Porque esta criança que está a ser desrespeitada agora será o adulto da manhã, será o adulto que vai contribuir com os impostos amanhã, será o doutor do amanhã, o pastor do amanhã, tá vendo? O médico do amanhã, o político do amanhã. Então, não podemos olhar para a questão criança assim de ânimo leve. Nós temos que olhar com uma certa responsabilidade, porque que futuro nós queremos, que adultos nós queremos, começa precisamente pela infância, né? Como é que ela está a ser tratada aqui? Como é que ela está a ser educada? Como é que ela está a ser instruída? Há uma passagem bíblica que diz em Provérbios 22:6, ensina o caminho que o menino deve seguir e até quando crescer não se desviar dele. Então, nós temos que ensinar o melhor caminho para a criança. Se nós não tivermos a ensinar, quer dizer que estamos a ser omissos. E se estamos a ser omissos, quer dizer que aquele filho, aquela criança poderá estar condenada à delinquência, à prostituição, ao tráfico de menores, à violação, ao trabalho infantil, está vendo? E vamos olhar e nada podemos fazer. Não dá. Mais do que nós adultos estarmos munidos com essas informações todas, as próprias crianças também precisam de estar informadas. Imagine se esse debate que estamos a ter, nós passarmos nas escolas, as crianças tomarem conhecimento. Porque há crianças que nem sequer conhecem os seus direitos. Há crianças que nem sequer têm a atenção do pai e da mãe. E eles acham que é normal. Não é. Mas agora, se uma criança está a ser violentada ao seu direito, de que forma é que ela vai poder manifestar isso? É uma outra preocupação. Em Luanda abriu-se um SOS, acho que é o número 1500 ou 1800, já não me lembro bem. Mas no interior do país, como é que ficam essas crianças? Como é que ela vai sair daquela comuna onde ela está e ir até na cidade? E se é que lá existe esse SOS para a criança? Tenho dúvidas que existe. Bem, o tema não se esgota por aqui, continuaremos a refletir.
Em um último minuto, eu gostava de passar a palavra, já que a senhora Júlia não se encontra disponível, passar a última palavra à nossa convidada para as últimas palavras para fecharmos. Ok, eu agradeço de coração pelo convite, me senti muito honrada. Aqui é uma plataforma onde realmente podemos falar e trocar ideias, opiniões e refletimos em torno da criança. E como disse muito bem, o tema não se esgota aqui. Eu tenho estado a realizar lives pelo Instagram, josefina.visãodeáguia, que estamos a falar em torno a minha infância não pode ser roubada. Então, a infância da criança é roubada quando realmente ela não tem acesso a uma creche, não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, não tem acesso ao nome, não tem acesso ao desporto, não tem acesso à comunicação social, hein? Não tem acesso ao OGE. A OGE não se reflete aquilo que é a dotação para a criança. Quando isso acontece, a infância da criança é roubada. Então, precisamos despertar enquanto adultos, para poder pensar em torno da criança. E a criança precisa de ter um olhar atento da sociedade, das famílias e do Estado, para que realmente essa criança se sinta protegida, acarinhada, acolhida, amada e segura. Só assim nós estaremos a assegurar, com certeza, um futuro melhor para as crianças, mas também uma nação melhor, porque são essas crianças que vão ser os dirigentes do amanhã. Obrigada. Deus abençoe a todos. Obrigado, doutora Josefina. Em nome da DW, nós estamos gratos pela sua disponibilidade. De Portugal para Angola, falou a nossa convidada. Eu sou Briano César Capitão, estive aqui com muito gosto em moderar as palavras da nossa convidada, que não é fácil, que é uma pessoa de muita palavra. Então, reitero o convite para os próximos debates. A nossa convidada nos fez também um convite para acompanharmos as lives na sua página de Instagram. E estaremos lá, continuar a discutir, continuar a partilhar conosco os links para que possamos acompanhá-la lá na sua página. Então, sem mais delongas, grato eu estou e agradeço também a participação dos companheiros que estiveram do outro lado, aqueles que puderam participar com palavras e aqueles que não puderem também. Nós estamos muito agradecidos. Estamos juntos, continuação, já que vai começar o final de semana, né? Bom final de semana a todos e estamos juntos. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.